essa lousa aí, depois vocês têm acesso. Valeu. Então, é isso aí, ó. A inversa de uma matriz pode ser calculada fazendo o seguinte cálculo, né? 1 sobre o determinante da matriz vezes a matriz adjunta, que é esse A barra. O A barra é a transposta do A'. O que é o A'? A matriz dos cofatores. Então, a gente calcula a matriz dos cofatores, faz a transposta, e aí pega essa matriz que a gente chama de adjunta e multiplica pelo inverso do determinante. Aqui você entende também por que se o determinante der zero, né, não tem inversa, porque a gente teria que fazer uma divisão por zero. Então, caso o determinante seja zero, não vai possuir inversa, e quando não possui inversa, nós damos o nome na matriz, a gente diz, né, na verdade, que a matriz é singular. Aqui a gente não dá o nome, a gente fala que ela é singular. Quer dizer que ela é única, não tem inversa. Vamos ver isso com um exemplo. Se eu pegar a lista 2, por exemplo, lista 2 de exercícios, tem um exercício lá que é para calcular a inversa. Então, o exercício 3 fala assim: verifique se as seguintes matrizes são invertíveis, quer dizer, se elas têm inversa, e em caso afirmativo, encontre a inversa. Então, vamos fazer, por exemplo, a matriz B. A matriz B, o exercício da segunda lista, é uma matriz assim: menos 1, menos 2, 3 e 4. Então, a primeira coisa que a gente faz, se a gente quer calcular a inversa de uma matriz, é calcular o determinante dela. Então, o determinante da matriz B vai ser esse produto, menos 1 vezes 4, que dá menos 4, menos esse produto, que é 3 vezes menos 2, que dá menos 6. Bom, aqui menos com menos vai dar mais, então vai ficar 6 positivo, tirando 4, que dá 2. Como o determinante deu diferente de zero, a matriz é invertível, ou seja, ela possui inversa. Seguindo esse esquema, a primeira coisa que a gente faz é achar a matriz dos cofatores, que eu vou chamar de B'. Então, eu tenho que montar uma matriz que seja a matriz dos cofatores. Então, como que calculo o cofator da matriz, né? Os cofatores. Pessoal, cada elemento possui um cofator. Então, assim, esse elemento eu chamaria de B11, esse elemento de B12, esse de B21, esse de B22. É pela posição, né? B11 quer dizer, é o elemento da matriz B que está na primeira linha e primeira coluna. B12, elemento da matriz B que está na primeira linha e segunda coluna. B21, elemento da matriz B que está na segunda linha e primeira coluna, e assim por diante. Da matriz dos cofatores, eu vou chamar de B11, o elemento que está na primeira linha e primeira coluna, da matriz dos cofatores. Então, vou chamar de B'. 1. Aí, eu vou ter o B', 1, 2, que é o que está na primeira linha e segunda coluna. O B', 2, 1. E eu vou ter o B', 2, 2. Então, assim, cada elemento possui um cofator. Como que é calculado o cofator, ou os cofatores? Então, o cofator é uma formulinha assim, ó, menos 1 elevado à linha mais a coluna, que você está calculando. Então, aqui no caso, 1 mais 1. Aqui é menos 1, 1 mais 2. Aqui menos 1, 2 mais 1. E aqui menos 1, 2 mais 2. Então, menos 1 sempre, elevado à linha mais a coluna, multiplicado pelo determinante que você obtém quando você elimina a linha e a coluna do cofator que você está calculando. Então, por exemplo, aqui eu estou calculando o cofator 1, 1. Então, tira a linha 1 e tira a coluna 1. Sobra o 4. Aqui, tira a linha 1, tira a coluna 2. Sobra o 3. Aqui, tira a linha 2, coluna 1. Sobra o menos 2. E o último, 2, 2, tira a linha 2, tira a coluna 2. Então, o cofator, cada cofator é feito assim, ó. Menos 1 elevado à linha mais a coluna de quem você quer calcular o cofator, multiplicado pelo determinante que você obtém quando você elimina essa linha e essa coluna. Nesse caso, elimina a linha 1 e elimina a coluna 1, vê o que sobra. Calcula o determinante da matriz que sobra. Aqui, elimina a linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 2, e calcula o determinante da matriz que sobrou.
Só que quando eu elimino linha e coluna, nesse caso, sobra só um elemento. Então, o determinante de uma matriz 1 por 1. O elemento de uma matriz 1 por 1 é o próprio elemento. Então, aqui não é o módulo, tá? O determinante. Então, aqui dá 4. Vezes menos 1 ao quadrado, fica 4 mesmo. Aqui dá 3. Só que aqui menos 1 ao cubo dá menos 1, né? Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Aqui o expoente 2 mais 1 dá 3. E menos 1 ao cubo é negativo, então dá menos 1. O determinante aqui dá menos 2, que é o próprio elemento. Então fica o elemento menos 2 vezes o número menos 1. Isso dá 2. Aqui o determinante é o próprio elemento, que é menos 1. Só que aqui dá menos 1 a quarta, que é 1. Então fica 1 vezes menos 1, que dá menos 1. Esses são os cofatores. Aí eu ponho na matriz. Aqui é na posição 1, 1. Então aqui é o 4. Esse menos 3 é na posição 1, 2. Então aqui é o menos 3. Aqui na posição 2, 1 é o 2. E aqui é o menos 1. Então aqui eu montei a matriz com os cofatores. É a matriz dos cofatores, que eu chamei de B'. Se eu fizer a transposta dela, eu vou achar a adjunta, que a gente chama. O que é a transposta? É fazer a linha virar coluna. Então, primeira linha vira primeira coluna. Segunda linha vira segunda coluna. Pronto, achei a matriz adjunta, que seria a transposta dos cofatores. Como o determinante é 2, olha só, o que é a matriz inversa de B? Vai ser 1 sobre o determinante, que é 2, vezes a matriz adjunta. Então, a matriz inversa vai ser multiplicar todo mundo por meio. 4 multiplicado por meio dá 2. 2 multiplicado por meio dá 1. Menos 3 multiplicado por meio dá menos 3 meios. Menos 1 multiplicado por meio dá menos meio. E aí essa é a matriz inversa. Se eu fizer o produto dessa matriz inversa pela matriz B, tem que dar a matriz identidade 2 por 2, que é 1, 0, 0, 1. Deixa eu ligar aqui meu... Eu não ouço. Compreenderam como calcular a inversa? Então, ó, tem a matriz B que foi dada. Primeira coisa é montar a matriz dos cofatores. Para isso eu calculo o cofator de cada elemento. Como eu calculo o cofator? Menos 1 elevado à linha mais a coluna da posição que eu quero calcular o cofator, multiplicado pelo determinante que eu obtenho quando eu elimino a linha e a coluna. Então, aqui no caso, eu eliminei linha 1, coluna 1, sobrou só o 4. Se sobrasse uma matrizinha, eu calculava o determinante do que sobrou. Calculo os cofatores, estão aqui. Ponho tudo numa matriz. Chamo de matriz dos cofatores. Se eu fizer a transposta dela, eu acho, ou seja, a linha vira coluna, eu acho o que a gente chama de matriz adjunta. A inversa é o inverso do determinante, então o determinante deu 2, então 1 sobre 2 multiplicado pela adjunta. Só multiplicar cada elemento por meio. 4 vezes meio, 2 vezes meio, menos 3 vezes meio, menos 1 vezes meio. Obtive a inversa. Alguma pergunta? Silêncio mortal. Só matriz quadrada, tipo, se for outro modelo? Não, só existe matriz inversa de matriz quadrada. Até porque, veja, se você vai calcular o determinante, só existe... Então, frequência só existe matriz inversa de matriz quadrada. Alô, pessoal? Vocês querem, tipo, um bug? Um exemplo de uma 3x3, porque na hora de calcular...
Eu não estou ouvindo. Querem... Oi, deu para Oi. ouvir? Deu Não, uma não ouvi. travada. Que Agora é isso? vou... Eu não estou ouvindo, tá cortando. Eu vou digitar, tá bom? Tá. Keren, só existe matriz inversa de matriz quadrada, porque o determinante também só existe de matriz. Existe matriz inversa de matriz que não seja quadrada, assim como não existe determinante de matriz que não seja quadrada. Pessoal, estamos com um probleminha ali com a Keren, não consigo ouvir, não sei se vocês ouviram. Agora, Agora eu estou te ouvindo. o meu que tá travando. Tem como fazer um exemplo de uma 3x3? Porque na Claro, hora de calcular, o cofator vai ficar diferente, não vai? sim, vou fazer uma agora. Sim, a ideia, vocês entenderam? Vou fazer uma 3x3, Keren. Antes de fazer uma 3x3, deixa eu só fazer um negócio aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Seguinte. Estão vendo a lista, né? Sim. Ó, eu acabei de fazer esse exercício aqui, ó, o B. É a lista 2 essa. Menos 1, menos 2, 3 e 4. Vocês podiam vir aqui, ó, naquele programinha que eu tinha mostrado. Menos 1, só para ver, né, se eu acertei ali. Menos 2, 3 e 4. Aí quando a gente pede aqui, ó, determinante, 2. Aqui determinante 2, né, como eu fiz. A matriz inversa. Olha lá, 2, 1, menos 3 meios e menos meio, que é o que eu calculei. Então, deu certo. Só confirmando uma coisa, a matriz inversa aqui deu 2, 1, né? Menos 3 meios e menos meio. Isso aqui eu vou chamar de matriz B. Aqui é a matriz A que eu dei, a B eu pus a inversa. Quando eu multiplico A vezes B aqui, ó, A vezes B, obviamente, deu a identidade que é um 001. Só confirmando as coisas que a gente comentou e como você poderia usar aqui para achar a resposta, por exemplo, ver se você acertou, ou se você fez a matriz, digita a matriz A que eu dei, a B que você achou, pede para multiplicar e ver se dá a inversa, ver se dá a identidade. Então, tem várias formas de vocês estarem conferindo aí as respostas, né, para essa lista que eu coloquei. Então, como eu disse, eu fiz esse B. Agora podemos fazer o C aqui, 3x3. Então, vou copiar ele aqui na lousa. 1, 2 e menos 1. Matriz A. 1, 2 e menos 1. Depois 1, 2 e 5. Menos 1, 1 e 1. Então, gente, vamos lá. Então, aqui é a matriz, uma 3x3, para a gente fazer a inversa. A primeira coisa que a gente faz é calcular o determinante. Então, determinante dessa matriz A, se eu fosse fazer aqui, copio 1, 2, menos 1, 1, 2 e 5, menos 1, 1, 1. Aí copio as duas colunas, né? As duas primeiras. 2, 2 e 1. Vou usar a regra de Sarros. Então, eu vou fazer produto das diagonais, da diagonal principal e duas paralelas aqui, e vou somar todos esses resultados. Então, esse primeiro produto de 1, 2 e 1 dá 2. Aí eu vou somar 2, 5 e menos 1, aqui dá 10. Com menos 1, dá menos 10. Menos 1, 1 e 1 multiplicado dá menos 1. Então, vou somar com menos 1.
E aí os produtos da diagonal secundária e as paralelas a ela, eu vou ter que colocar tudo menos na frente. Então eu faço o produto menos 1, 2 e menos 1. Esse produto dá 2 positivo. Só que na diagonal secundária a gente põe menos na frente. Então fica menos 2. Esse produto aqui, 1, 5 e 1 dá 5. Só que aí a gente põe menos 5. Esse produto dá 2, a gente põe menos 2. E faz essa conta. Podia cancelar aqui, ó, 2 positivo com menos 2 negativo. 10, 11, 13, 18 negativo, certo? Todo mundo negativo, eu vou somando. Então, o determinante deu menos 18. Então, existe inversa da matriz A. Aí, eu tenho que calcular o cofator de cada termo. Então, são 9 termos. 3, 6, 9. Então, eu vou calcular o cofator da posição 1. Então, vamos lá. Menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o determinante, que eu obtenho quando eu elimino a linha 1 e a coluna 1. Linha 1, coluna 1. Sobra 2, 5, 1 e 1. Então, vai sobrar 2, 5, 1 e 1. Então, o que é esse cofator, né, dessa posição? Esse número aqui, menos 1 ao quadrado, dá 1. Multiplicar por 1, né, não muda nada. Então, isso aqui não vai ser considerado nessa conta, porque vai ser uma vezes o que der. Aqui, esse determinante, o que dá? Aqui dá 2, menos, aqui dá 5. 2 menos 5, menos 3. Esse é o primeiro cofator. Aí eu vou calcular o outro cofator, que está na posição 1, 2. Então, é menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes o determinante, tirando a linha 1 e coluna 2. Tira a linha 1, tira a coluna 2. Sobra 1, 5, menos 1 e 1. 1, 5, menos 1 e 1. O que vai acontecer agora? Menos 1 ao cubo, né, esse produto aqui, vai dar menos 1. Certo? Menos 1 ao cubo. Então, aqui vai ficar menos 1 vezes o determinante. Menos 1 vezes o determinante. O que é o determinante? Aqui dá 1 menos, aqui dá menos 5. Então, o que vai dar aqui? Ó? Aqui vai somar. Então, vai ficar 5 positivo com 1 dá 6. Multiplica por menos 1, menos 6. Então, a minha matriz dos cofatores, eu já vou montando. Então, na primeira linha e primeira coluna, quem que é o cofator? Menos 3. Na primeira linha e segunda coluna, menos 6. Agora eu preciso calcular o cofator que vai estar aqui, que é na primeira linha e terceira coluna. Então, vou apagar aqui. Então, quem está na primeira linha e terceira coluna no cofator? Menos 1 elevado a 1 mais 3, vezes determinante, tira a linha 1, coluna 3. Linha 1, coluna 3. O que sobra? 1, 2, menos 1 e 1. 1, 2, menos 1 e 1. Aqui, menos 1 à quarta vai dar o número 1. Então, uma vez não muda nada o resultado. Então, isso aqui eu vou desconsiderar no produto, já que é 1. Então, é só o determinante de novo. Aqui dá 1, menos. Aqui dá menos 2. Então, fica 2 positivo com 1, 3. Então, o próximo cofator aqui deu 3. E aí, vou montando a matriz dos cofatores. Aí, vou montar o 2, 1 do cofator. Quer dizer, esse aqui, que está na segunda linha e primeira coluna. Então, menos 1, 2 mais 1, determinante. Tira a linha 2, tira a coluna 1. O que sobra? Sobra 2 menos 1, 1 e 1. Então, esse cofator vai ser... Aqui, menos 1 ao cubo é menos 1 vezes o determinante. Esse determinante dá 2 menos... Esse produto dá menos 1. Ou seja, aqui vai dar 2 mais 1 é 3. Multiplica por menos 1 dá menos 3. Então, aqui é menos 3. Keren, tá entendendo? Tô sim. Hã? Tô sim.
Beleza. Não é tranquilo? Só dá trabalho. Mas agora eu vou calcular o próximo cofator. É o cofator desse aqui, 2, 3. Então, linha 2, coluna 2. Menos 1 elevado a 2 mais 2, vezes o determinante. Tira a linha 2, tira a coluna 2. Tira a linha 2, coluna 2. 1 menos 1. Linha 2, coluna 2, menos 1 e 1. Aqui dá 1, tá? Menos 1 a quarta. Dá 1, então não vou fazer a conta. 1 menos 1. Então aqui é 0. Aqui é o cofator. Aí vou calcular o cofator da segunda linha e terceira coluna. Menos 1, 2 mais 3 vezes. Linha 2, coluna 3. Então sobra 1, 2, menos 1 e 1. 1, 2, menos 1 e 1. Aqui é menos 1 a quinta, que dá menos 1, vezes o determinante. Aqui dá 1, menos, aqui dá menos 2. Aqui dá 3, a soma, né? 1 mais 2 dá 3, multiplica por menos 1, menos 3. Então aqui é menos 3. E aí é só prosseguir, né? Fazer mais 3 cofatores. Aí, vou apagar aqui, ó. O que acontece? É só continuar. Falta achar mais 3 cofatores. Vou fazer 3 pontinhos aqui. Como que seria a inversa? Seria 1 sobre o determinante, que deu menos 18. Ah, depois que eu achasse a matriz... Puta, eu vou fazer, vai. Deixa eu achar mais os 3 que faltam ali. A, 3, 1. Agora, se fosse presencial, vocês que iam fazer. Eu ia ficar lá olhando. 3 mais 1. Terceira linha, primeira coluna. Então, terceira linha, primeira coluna. 2 menos 1. 2 e 5. Aqui dá 1, que é menos 1 a quarta. Então, eu vou fazer. 2 e 5 é 10. Menos, que dá menos 2. Então, isso dá 12. Então, esse cofator aqui é 12. O próximo cofator é o 3, 2. Menos 1 elevado a 3 mais 2. Linha 3, coluna 2. 1 menos 1. 1 e 5. Aqui, menos 1 a quinta é menos 1, vezes esse produto dá 5, menos esse produto dá menos 1. 6 vezes menos 1, menos 6. E o último, o A33, o último cofator. Menos 1 elevado a 3 mais 3. Determinante, tirando linha 3, coluna 3. Vou riscar ali depois. 1, 2. 1, 2. Isso aqui vai dar 0, certo? 2 menos 2 é 0. Então, o último cofator aqui é 0. Aí, a hora que eu termino de achar a matriz dos cofatores, lembra? Que eu acho a matriz adjunta. A matriz adjunta é só fazer a transposta daquela, dos cofatores. Então, primeira linha vai virar a primeira coluna. Segunda linha vai virar a segunda coluna. E a terceira linha vai virar a terceira coluna. E aí a inversa é 1 sobre o determinante multiplicado por essa matriz que é a adjunta. Que é menos 3 e 12. Menos 6, 0 e menos 6. 3, menos 3 e 0. Então, a inversa vai ser... Se eu multiplicar cada elemento por 1 sobre 18 negativo, eu vou poder simplificar, né? Então, 3 com 18, menos com menos dá mais no produto. Quando eu simplificar o 3 com 18, aqui vai ficar 1/6. Então, aqui também vai ficar 1/6, que é a mesma conta. Quando eu for multiplicar o 12 por 1 sobre 18, vai ficar negativo. Aí eu vou simplificar o 12 com o 18. Simplificando por 6, o 12 vira 2 e o 18 vira 3. 6 é menos e menos, dá mais. 6 com 18 simplificando vai dar 1/3, né? 6 com 18. Aqui dá 0. Aqui dá o mesmo resultado.
O 3 dá o mesmo resultado, só que negativo. Aqui também, só que positivo agora, e 0. E aí essa é a matriz inversa. Se a gente fizer o produto dessa matriz e dessa matriz, obviamente vai dar a matriz identidade de ordem 3, que é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Trabalhoso, mas está feito, não é nada do outro mundo. E, pessoal, é mais simples que resolver sistema. Dá para você achar a inversa usando resolver sistemas, mas é muito trabalhoso. Pior do que isso, pode acreditar, mas é possível. Então, professor, e esse é o jeito mais rápido e prático de fazer esse exercício? Por incrível que pareça, é. O jeito mais rápido é a gente colocar naquele programinha ali, naquela página. Mas, sim. Mas fazer na mão, nossa. Fazendo na mão, esse é o jeito mais rápido, por incrível que pareça, Lucila. Por sistema, você vai demorar bem mais, mas pode tentar fazer. Dá para fazer, mas é pior. Esse jeito, ele é trabalhoso, mas assim, é que eu estou fazendo, tentando explicar, tal. Se você tenta... Dá para fazer, assim, trabalhoso, mas dá para fazer rápido até, eu diria. Mas é chatinho mesmo. Tá certo. Fala, Keren, você queria falar alguma coisa? Não, eu só falei, é bem assustador, que é o jeito mais rápido. Mas é verdade. Nem tudo são flores, né? Mas é assim, é isso aí. Entenderam o jeito? Então, assim, ó, a gente acha o cofator de cada elemento. Não, na verdade, primeiro a gente calcula o determinante, porque se o determinante der 0, não tem inversa, aí é melhor, porque aí você não precisa fazer nada. Esse é o jeito mais rápido. O determinante dando 0, você fala, não tem inversa, não vou fazer nada. A matriz é singular. Agora, se não der 0, aí você tem que fazer esses cofatores todos. Se a matriz é 3 por 3, vocês viram, eu calculo 9 cofatores, porque cada elemento possui um cofator. Então, eu calculo o cofator de cada elemento, né? De cada posição, na verdade. Aí, monto esses cofatores numa matriz, que eu chamo de matriz dos cofatores. Depois, eu faço a transposta da matriz dos cofatores, para achar essa matriz que eu chamei de adjunta. E aí, eu multiplico isso pelo inverso do determinante. Aí daí é rápido. Aí eu obtenho finalmente a inversa. É assim que faz. Tudo ok? Tudo. Tá. Agora, já que a gente viu o cofator, quando vocês precisarem fazer na mão, né? Como disse a Lucila, na mão é duro. Mas vamos lá, quando você precisar fazer na mão, se você precisar fazer um determinante de uma matriz que seja maior que 3, essa regra de Sarros que a gente viu só serve para matriz de ordem 3. Essa multiplicaçãozinha em cruz, assim, como se fosse isso, para calcular determinante, só serve para matriz de ordem 2. Aí, para ordens maiores, a gente tem regra de Quio, tem umas regras, mas eu acho que a mais fácil é o que a gente chama de teorema de Laplace. O teorema de Laplace pode ser usado para qualquer um, inclusive para as 2 por 2 e 3 por 3. Você pode usar esse teorema para calcular determinante de qualquer matriz. Então, na lista, tem um único determinante 4 de ordem 4, lá no exercício 2, e eu vou fazer esse exercício. Então, é o exercício 2, tem um determinante assim, ó. 1, 0, 2 e menos 1, 1, 0, 2 e menos 1, menos 1, 0, 1 e 2, menos 1, 1, 1 e 0, 0, 0, 1 e menos 1. Pessoal, então é um determinante de uma matriz 4 por 4. O que você vai fazer? Você vai usar o teorema de Laplace. Como que funciona? Funciona assim, ó.
Primeira coisa, você escolhe uma linha ou uma coluna. A gente chama de fila. Quando a gente fala fila, quer dizer linha ou coluna, a sua escolha. Então, você escolhe uma fila. Ou seja, você escolhe uma linha ou uma coluna. Se cada um escolher uma linha diferente ou os outros escolherem colunas diferentes, todo mundo vai chegar no resultado final igual, obviamente, né? Senão não tinha graça, que é o determinante dessa matriz 4x4. A questão é assim, ó. Quando você tiver que calcular um determinante e você for usar o Laplace, que é o que eu vou fazer, se você tem que escolher uma linha ou coluna, qualquer. E se você tiver uma linha ou coluna com zeros, os zeros te eliminam contas. Então, assim, quanto mais zeros tiver na linha ou coluna que você escolher, menos contas você vai fazer para calcular esse determinante usando esse teorema. Então, analisando esse determinante aqui, eu percebo que na primeira linha tem um zero, na segunda também, na terceira também, e na quarta tem 2. Então, se fosse para escolher linhas, eu escolheria a quarta, porque tem 2 zeros, significa menos contas para fazer por esse teorema. Agora, analisando as colunas, eu tenho um zero na primeira, 3 zeros na segunda, nenhum aqui e um aqui. Então, observando esse determinante que eu tenho que calcular, eu percebo que na segunda coluna tem 3 zeros. Isso significa quase nada de conta para fazer o cálculo desse determinante seguindo esse teorema. Então, eu vou escolher a segunda coluna, tá? Eu vou escolher essa coluna para fazer o cálculo desse determinante usando esse teorema. Como funciona o teorema? Então, depois que você escolher uma linha ou coluna, eu escolhi a segunda coluna, você vai fazer o seguinte. O teorema de Laplace fala que esse determinante é esse elemento multiplicado pelo seu cofator, mais esse elemento multiplicado pelo seu cofator, mais esse elemento multiplicado pelo seu cofator e mais esse elemento multiplicado pelo seu cofator. Vamos pensar que essa matriz fosse uma matriz A, então eu vou falar assim, ó, é o A, é o 0, vezes o cofator da posição 1, 2, certo? Porque esse aqui está na linha 1, coluna 2, mais esse 0 vezes o cofator da posição o quê? 2, cofator, né? Da posição 2, 2, mais o número 1 vezes o cofator da posição terceira linha, segunda coluna, e mais o 0 vezes o cofator da posição 4, 2. Então, assim, ó, escolheu uma coluna, linha ou coluna. No caso, eu escolhi uma coluna. Então, é esse 0 vezes o cofator da posição, mais esse elemento que é 0 vezes o cofator, mais o outro elemento que é 1 vezes o cofator, mais o outro elemento que é 0 vezes o cofator. Pessoal, o cofator é um número, lembra? Eu fiz os cofatores, dava número, aí eu pus todos os números lá numa matriz e formei a matriz dos cofatores. Se o cofator é um número multiplicado por 0 dá 0. Um número multiplicado por 0 dá 0. Um número multiplicado por 0 dá 0. Conclusão, esse determinante aqui, 4x4, escolhendo essa coluna para fazer o cálculo por esse teorema, é só eu fazer o número 1 vezes o cofator da posição 3, 2. Então, o número 1 vezes o cofator da posição 3, 2. O que é o cofator da posição 3, 2? Menos 1 elevado a 3 mais 2, vezes o determinante, tirando a linha 3 e a coluna 2. Então, vou até, como eu estou riscando tudo aqui, tira a linha 3, tira a coluna 2, e é o determinante do que sobra. Menos 1, 2, não, 1, 2 e menos 1. Menos 1, 1 e 2. Menos 1, 1 e 2. 0, 1 e menos 1. E aí, o que vai acontecer? Menos 1 à quinta dá menos 1. Vezes 1, então vai ser essa conta, né? Vai dar menos 1, que é esse produto aqui, ó. Menos 1 à quinta é menos 1 vezes 1 dá menos 1, multiplicado por esse determinante. E esse determinante, se eu usar a regra de Sarros, vamos ver o que dá. Esse produto e esse produto. Então, vamos lá. Esse produto dá menos 1, mais o próximo produto dá 0, mais o próximo produto dá 1. Menos
esse produto dá 0, esse e esse. Então, vai ficar menos 0, que é o primeiro produto, menos o segundo produto dá 2, e menos o terceiro produto também dá 2. Conclusão. Aqui dentro, ó, menos 1 aqui com mais 1. Então, aqui dá menos 4 vezes menos 1, mais 4. Então, esse determinante 4 por 4 dá 4. Eu usei o teorema de Laplace. Então, o teorema de Laplace é assim. Você escolhe uma linha ou coluna. No caso, eu escolhi a segunda coluna. E aí você faz, uma vez escolhida uma linha ou coluna, no caso aqui a segunda coluna, você faz o produto do elemento pelo cofator, mais o elemento pelo cofator, mais o elemento pelo cofator e mais o elemento pelo cofator. Essa conta toda dá o resultado desse determinante. Só que como o elemento da coluna que eu escolhi, os elementos tinham vários zeros, 0 vezes o cofator dá 0, 0 vezes o cofator dá 0 e também. Então ficou só 1 vezes o cofator. Então 1 vezes o cofator. E aí fiz o cofator. Como era 4 por 4, o cofator gerou uma matriz 3 por 3, eu sei usar a regra de Sarros, e aí resolvi. Então, aquele determinante da lista ali, o único 4 por 4 que eu coloquei, dá 4. Entenderam? Esse teorema você pode usar para fazer cálculo de determinante de matriz 3 por 3. 2 por 2, de qualquer tamanho. Esse teorema serve para qualquer determinante, não é? É que como tem regras específicas para 2 por 2 e 3 por 3, a gente acaba usando ele só para ordem maior, tipo 4 por 4, 5 por 5. Mas poderia ser usado o Laplace para cálculo de determinante de qualquer matriz quadrada, né? Independente do tamanho. Sim, para 3 por 3 tem a regra de Sarros, mas pode usar esse teorema. Para 2 por 2 tem aquela regrinha de multiplicar como se fosse em cruz, mas pode usar esse teorema. Esse teorema vale para todos os determinantes. Isso é bom vocês saberem. Assim, é relembrar, na verdade, né? Alguma dúvida? Querem me perguntar alguma coisa? Pessoal, não precisa ter vergonha não, tá? Não tô nem vendo vocês, só algumas fotos e outras algumas letras. Lucila, entendeu? Tudo certo, professor, deu para entender, sim. Tá bom. Keren, Lilian, Ana Clara, Yasmin, Catrine, tô vendo os nomes aí, Franciele, Eric. Professor, o senhor pode resolver as 6 da segunda lista? 6 da segunda lista? Podemos. Tá. Vou fazer aqui, ó. Estão vendo 6 aí? Sim. Tá, então é assim, ó. Primeiro é uma informação, tá? Você sabia que a área de um triângulo de vértices A, B e C, esse A tem x, A, y, A, são as coordenadas, como se você tivesse ponto no plano cartesiano, sabe o plano XY lá? Então, assim, eu falo, tem um ponto de coordenadas 1 e 2. Então, você vai marcar 1 no X, 2 no Y, desenha um pontinho lá. Então, esse X, A e Y, A são as coordenadas do ponto A, em relação a um plano cartesiano. Aqui, o B, né, XB, YB, também seriam as coordenadas do ponto B. E C, as coordenadas do ponto C. E aí tá uma pergunta, né? Você sabia que a área de um triângulo de vértices A, B e C pode ser calculada por essa fórmula? Então, é metade do determinante, na verdade é do módulo do determinante, que você põe as coordenadas do ponto A, completa com 1. As coordenadas do B, completa com 1. As coordenadas do C, e completa com 1. Aí eu falo assim, calcule a área, né, dos triângulos cujos vértices são dados por. Aí tem aqui. Então, é só você fazer assim, ó. É esse exercício, né, que você está se referindo? Sim, isso mesmo. Tá.
Então, você vai fazer assim, bem tranquila. Eu vou até desenhar para você entender. Na verdade, acho que eu vou fazer uma coisa diferente. Vou fazer diferente. Bom, vou desenhar primeiro aqui. Então, por exemplo, o primeiro, né? Imagina que você tem o x e y aqui, ó. Plano cartesiano. Aí 0 e 0 é aqui, a origem, que é o ponto A. Aí eu pus 2 e 2. Então, 2 e 2. Aqui é o ponto B. E 2 e 0, aqui é o ponto C. Então, é esse triângulo aqui, ó. Então, calcular a área desse triângulo no primeiro exercício. Aí, eu falei assim, olha, a área do triângulo, você pode calcular assim, ó, metade do determinante, onde você põe as coordenadas do ponto A. Então, assim, 0. Ó, desculpa, acho que vocês não estavam vendo aqui a tela, né? Agora, ó, o A é 0, 0, o B é 2 e 2, e o C é 2 e 0. Então, esse é o triângulo que você tem para calcular a área. Aí, pela informação que eu dei, é meio, aí você põe as coordenadas do ponto A. 0, 0, completa com 1. Aí você põe as coordenadas do ponto B, que eram 2, 2, completa com 1. E as coordenadas do C, que é 2, 0, completa com 1. Então, metade desse determinante dá exatamente a área desse triângulo. Então, o que é a área do triângulo? Metade. Bom, fazer o determinante, então copia aqui, pela regra de Sarros. Aí faz esse produto que dá 0, mais esse produto que dá 0, e mais esse produto que dá 0. Menos esse produto que dá 4, que é 2 vezes 2. Esse produto dá 0 e esse produto dá 0. Então, a área, na verdade, é o módulo do determinante. Então, assim, ó, o determinante vai dar menos 4. O módulo dá 4. Então, vai ficar meio vezes 4, que dá 2. Essa é a área. Nesse caso específico, era bem fácil conferir, né? Já que eu desenhei. Por quê? O que seria a área? Como é um triângulo retângulo aqui nesse desenho, base, que é 2, vezes a altura, que também está coincidindo, dividido por 2. Simplifica 2. Então, esse é uma alternativa para você calcular a área. Você vai falar, mas é muito mais fácil fazer assim. É, esse triângulo, né? Mas e se você tiver o triângulo, vamos fazer o B ali, vamos pensar como que é o B. O B, no mesmo exercício, a coordenada era assim, menos 2 e 2. Deixa eu mudar aqui. Vamos ver o triângulo do outro. Era menos 2 e menos 2. Então, aqui é o ponto A. Aí era 2 e 3. Aqui é o ponto B. E o C, 0 e 3. 0 e 3. Então, o triângulo é esse, ó. Aí você tem que fazer a área desse triângulo. Então, você pode usar metade do determinante, onde você põe as coordenadas do A, completa com 1. As coordenadas do B, completa com 1. As do C, completa com 1. Deixa eu mostrar um negócio para vocês, aproveitar esse exercício. Vocês entenderam ali como fazer? Eu fiz um item aqui, ó. Entendeu, Kelly? Uhum. É só pôr as coordenadas do ponto A, completa com 1, do B e do C. E aí, meio do módulo do determinante da área. É só uma aplicaçãozinha aí. Agora, mostrar um negócio aqui, deixa eu ver. Deixa eu espelhar minha tela aqui. Ó, tem um software, vamos ver se vocês vão conseguir ver. Tem um software que chama-se GeoGebra e ele é livre. Estou abrindo ele aqui, ó. Ele é bem tranquilo também. Então, o GeoGebra, esse software aqui, quando você vem aqui na entrada e digita assim, ó, abre um parênteses e digita, por exemplo, o A aqui era menos 2 e menos 2. Então, você põe o menos 2, vírgula, menos 2, ele cria o ponto A aqui, ó.
Aí você vem aqui na entrada de novo, abre um parênteses. O B era 2 e 3. Então, você põe 2,3. Ele já cria o ponto B. Aí ele vai nomeando segundo a ordem alfabética. Então, se for A, B e C, você não precisa nem chamar de A, B e C. Que ele já vai chamar na ordem. Aí abre um parênteses. O terceiro ponto era o C, né? Era 0 e 3. 0 e 3. E aí você pode aqui desenhar, se você quiser. É só pegar aqui, clica no A, clica no B, no C e volta para o A. Então, o outro exercício é calcular a área desse triângulo. Aí tem uma opção aqui, ó. Ai, cadê aqui? Não, aqui. Área. Aí você clica aqui no polígono, ele já calcula a área. Então, a gente já sabe que tem que dar 5 essa área desse segundo exercício. Vamos fazer ali pelo determinante para ver? Deixa eu... Então, a gente sabe que tem que dar 5, né? Então, vamos fazer. Então, a área vai ser metade do módulo do determinante. Então, o ponto A era menos 2, menos 2. O B era 2 e 3, né? 2, 3, põe 1 aqui no final. E o ponto C era 0, 3 e coloca 1. Então, a área vai ser metade. Aí a gente copia aqui, aqui. Aí faz esse produto, que dá o quê? Dá menos 6. Esse produto dá 0 e esse produto dá 6. Esse produto dá 0. Esse produto dá menos 6, só que é menos o resultado aqui. Menos porque eu estou nessa diagonal, e aí o produto deu menos 6. E menos esse produto aqui, que dá o quê? Menos 4. Então, a área é meio. Menos 6 com mais 6 corta. Aqui dá 6 positivo, aqui dá 4 positivo. 6 com 4 dá 10. Então, metade de 10 é 5. Entenderam? Entenderam o software lá? GeoGebra. Vocês acham ele, só digitar no Google, digita assim, ó, GeoGebra. Só se digitar GeoGebra, mas o site é geogebra.org. Ele é livre, não paga nada. Você baixa, pode instalar no computador, pode usar online, tem para o celular. Aquele que eu fiz o desenho. Eu vou usar bastante aquele software mais para frente. Mas ele desenha melhor do que o meu desenho. E é legal que ele já tem o cálculo de área, por exemplo. Se você desenha o polígono, ele põe a área se você quiser. Aí eu já sabia que a resposta era 5. Então, já sei se eu acertei ou não. Belezinha, Keren? Sim, achei assim até mais fácil de fazer. Você entendeu? Você conseguiu visualizar o software lá, na hora que eu espelhei? Uhum. Beleza. Então era isso, tipo, primeiro era uma pergunta meio que ensinando assim, olha, sabia que dá para fazer área de triângulo assim? E aí depois falar, então agora faz aí para você ver. É legal que dá para você visualizar, né? O que você, de repente, usar o determinante para uma coisa mais concreta, assim, que é calcular a área de um triângulo, por exemplo. Tudo bem? Quer perguntar mais alguma coisa? Deixa eu aparecer aqui. Que às vezes a lousa é melhor do que eu, né? Querem perguntar alguma coisa, gente? Não? Tão tímidos, né? Eu acho que pra mim, do meu, assim, era só o 6 mesmo, que foi onde eu consegui parar fazendo esses exercícios. Tá, esse que eu acabei de fazer? É. Beleza. Aí vocês entenderam inversa, entenderam Laplace. Sim. Beleza, se vocês não tiverem dúvida, a gente encerra. Se quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Para mim tá tranquilo.
Então- Pra mim também, Pra mim tudo também. certo. Então, beleza. Ó, semana que Pra vem, mim também. ótimo. Então, segunda eu vou liberar mais coisas lá, vou liberar mais material, uma lista nova e sobre sistemas de equações lineares, tá? Que essa semana eu deixei meio que sem acrescentar nada, mais para a gente tirar dúvida, vocês fazerem as listas. E então, semana que vem eu libero mais material. E aí, encerramos por aqui então. Agradeço a presença de vocês. Deixa eu encerrar a gravação.